Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos no meu canal. Como eu sempre falo, sejam abençoados. Eu fiz dois comentários sobre o silêncio de Jesus. Hoje eu queria falar de um terceiro comentário sobre o silêncio de Jesus. E, assim, para começar, eu quero falar em 1 Reis. Aí vocês podem me perguntar o que tem o silêncio de Jesus em Reis, que no caso eu vou tratar o caso de Isaías primeiro, com o caso de Jesus. Ali em Isaías nós vemos o perfil de Deus em Jesus. E lá no Novo Testamento nós vemos Jesus com o perfil de Deus. É a única diferença. São fatos diferentes, mas eu quero fazer esta narrativa. Bem, 1 Reis, capítulo 13, do 2 a 12. É um texto um pouco longo. Diz assim: Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Assim me façam os deuses, e outro tanto, se até amanhã, a estas horas, eu não fizer a tua vida como a um deles. Quando ele viu isto, levantou-se e, para escapar com vida, se foi, chegando a Berseba, que pertence a Judá. Deixou ali o seu moço. Ele, porém, entrou pelo deserto o caminho de um dia e foi sentar-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte, dizendo: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitando-se debaixo do zimbro, dormiu. E eis que um anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te e come. E ele olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, uma botija de água. Tendo comido e bebido, tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor veio segunda vez, tocou-o e lhe disse: Levanta-te e come, porque demasiado longa te será a viagem. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força desse alimento caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: Que fazes aqui, Elias? Respondeu ele: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos Exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o seu pacto, derrubaram os seus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu, somente eu, fiquei, e buscam a minha vida para me atirarem. Ao que Deus lhe disse: Vem cá fora e põe-te no monte perante o Senhor. E eis que o Senhor passou, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto, porém o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo, porém o Senhor não estava no fogo. E ainda depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E ao ouvi-la, Elias cobriu o rosto com a capa e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. E eis que lhe veio uma voz que dizia: Que fazes aqui, Elias? Nós vemos que em todas essas situações, Elias queria
ouvir Deus dentro das situações, porque Elias estava acometido de um grande medo, porque Jezabel mandou procurar e matar os profetas, inclusive Elias. E Elias começou a falar com Deus. Imagina você falando com Deus e com a sensação de que Deus não está te ouvindo. Porque a realidade era o que acontecia. A palavra de Deus pediu que Elias viesse para fora e se pusesse diante do monte, diante do Senhor. E eis que o Senhor passou. Elias não viu. É um grande e forte vento. E Elias não viu o Senhor nesse vento. Depois veio o terremoto. Elias não viu o Senhor no terremoto. Depois veio o fogo. Elias não viu o Senhor no fogo. Imagine comigo, você numa situação, vamos dizer que esse vento são os problemas difíceis que você, nós atravessamos, os ventos que está vindo contra a gente, e a gente tentando ver se dentro daquele vento, daquele temporal, daquela tempestade, o Senhor fala conosco. Agora vem o terremoto. Imagina, são coisas que amedrontava mais Elias, porque Elias já estava com medo da morte. Imagina o vento que o Senhor mandou. Foi um vento impetuoso, um vento forte. Só isso já dá medo. Então Elias tentava ouvir a voz de Deus dentro deste vento, mas ao contrário, esse vento que passava pela vida de Elias, esse vento que está passando pela nossa vida, nos amedronta mais, porque além do vento, nós não conseguimos ouvir a voz de Deus. Depois vem o terremoto. Imagina o terremoto. Nós que vivemos aqui no Brasil, nós nunca passamos por isso. Mas quem vive próximo a isso daí, quem já viveu o terremoto, sabe o quão triste, o quão terrível é isso aí. As pessoas perderem as suas casas, a calamidade, o estado de calamidade que fica o lugar por onde o terremoto assola. Então veio o terremoto, sacudiu o lugar onde Elias estava. Elias tentou, com todo o seu medo, ouvir a voz de Deus, mas Deus ali não estava, Deus não falava com Elias, Deus estava em silêncio. Imagina, gente, comigo, 3 coisas terríveis: uma tempestade, uma ventania, depois um terremoto terrível, e depois deste terremoto terrível, agora vem o fogo. Vocês imaginam que foram 3 consequências vindas da natureza que foram muito complicados para alguém que já está com medo. E Elias tentava ouvir a voz de Deus através do fogo. Elias já com medo. Eu imagino que a gente passando por uma situação difícil dessa, como nós vamos conseguir encontrar refúgio, já que Deus tinha falado para a gente que pleiteava a nossa causa. Agora estamos só, passando por todas estas situações e, em hipótese alguma, conseguimos ouvir a voz de Deus. O fogo, agora vem o fogo, aquele fogo terrível. Elias não conseguiu ouvir a voz de Deus. O fogo são muitas coisas que vêm para queimar nossa alma, para queimar o nosso coração, para arder de angústia, para arder de tristeza, problemas insolúveis. Nossa vida parece que ela vai ser consumida por esse fogo que vivemos, este fogo que parece que consome toda a nossa maneira de viver, tudo aquilo que nós estávamos esperando. Já tinha ido embora com o terremoto e com o vendaval, com a tempestade. Agora vem o fogo para acabar de destruir tudo. E não conseguimos ouvir Deus em nenhuma das 3 situações. Parece que Deus
está em silêncio. Mas, depois, ele ouviu uma voz mansa. Era Deus falando com Elias. Agora, Deus começa a falar com Elias. O Senhor começa a dar as coordenadas para Elias. Mas eu quis falar do perfil de Elias do Velho Testamento, porque o silêncio de Jesus na situação de nossas vidas, tanto nós que somos cristãos, para também aqueles que não são cristãos, sempre o silêncio tem um porquê. E o silêncio de Deus na vida de Elias teve um porquê no Velho Testamento. E no Novo Testamento tem um porquê o silêncio de Jesus em nossas vidas também. Eu falei daquela mulher que foi pega em adultério em João 3, do 1 a 11, que os escribas e fariseus levaram uma mulher até a Jesus, que foi apanhada em adultério, e eles queriam muito que ela fosse julgada por Jesus, porque pela lei de Moisés ela deveria ser apedrejada até a morte. E tudo que nós podemos ver e que nos chamou muita atenção foi o silêncio de Jesus. Primeiro Deus fica em silêncio para depois falar, não na hora de Elias. Agora Jesus fica em silêncio em relação às questões que tinham que ser tratadas com aquela mulher que foi pega em adultério. Às vezes, queremos de qualquer maneira que Deus exerça juízo sobre alguém que sabemos que está no erro. Às vezes, nós queremos que Deus faça a nossa vontade. Nós queremos que a vontade nossa exceda a vontade de Deus. Às vezes, o ódio, a gana que nós temos de ver alguém mal, a sede de vingança que às vezes o ser humano pode ter, ele quer meio que forçar através da oração ou através de alguma circunstância, o apressar de Deus para fazer juízo e deixar ele bem. Ele vai se sentir vingado se o Senhor agir naquele momento. Deus continua em silêncio. Deus age em silêncio. Não adianta querermos que Deus, que o nosso Senhor, ele haja através do erro de uma pessoa, exercendo juízo sobre aquela pessoa. Não, o trabalho de Deus é livrar aquela pessoa do terremoto, do vendaval, do fogo que essa pessoa está passando. E não alimentar essas coisas, esse medo na vida desta pessoa. Muitas das vezes, o silêncio de Jesus disciplina o acusador e o acusado. Muitas das vezes, o silêncio de Jesus disciplina o acusador e o acusado. Por isso, temos que tomar cuidado quando vamos acusar alguém que pleiteia uma causa contra a gente. Porque, gente, pode ser que o Deus que você está orando e está entregando esta pessoa nas mãos dele, esse Deus, esse Jesus que você está entregando esta pessoa, que você está contra ela na mão de Deus, ela também está de lá te entregando nas mãos de Deus. Então Deus, ele vai trabalhar com justiça. E se quem está pedindo daqui estiver com alguma falha, ele vai corrigir quem está do lado daqui. E aquele outro que pediu lá, ele também será disciplinado também. Da maneira de Deus. A maneira de disciplina de Deus é suave como a voz do anjo que Elias ouviu. No texto que lemos da mulher que foi pega no ato de adultério, os fariseus tinham o desejo no coração de buscar causas para crucificar Jesus. Mas ali, Jesus liberava aquela mulher do juízo daqueles homens.
exatamente naquele momento que esses homens levavam esta mulher, imagina o fogo, o temporal, o terremoto que existia na alma desta mulher. Muita gente está vivendo um terremoto, está passando por um fogo na sua vida, não está conseguindo ouvir a voz de Deus, mas o trabalho do Senhor foi libertar aquela mulher. O trabalho do Senhor, mesmo que você ache que Ele esteja em silêncio, em meio ao fogo, em meio à tempestade e em meio ao terremoto, Ele espera que depois disso tudo vai ter uma voz suave. E essa voz suave vem dos altos céus te respondendo. Quantas vezes precisamos da interferência de Jesus em silêncio quando somos julgados injustamente? Às vezes, esse tópico que eu escrevi, quantas vezes precisamos da interferência de Jesus em silêncio quando somos julgados injustamente? Não vai adiantar. Você tem que esperar, você tem que aguardar. Se algo está acontecendo na sua vida, aguarde no Senhor, espere no Senhor. Está acontecendo tudo o que aconteceu com Elias na sua vida, as situações não são diferentes, espera. Você vai ouvir a voz suave de Deus em sua vida. E no texto de Lucas 23, do 1 a 4, houve praticamente um silêncio de Jesus. Jesus estava sendo questionado por Pilatos, por conta dos seus acusadores. E levantando-se toda a multidão deles, conduziram Jesus a Pilatos, diz assim a palavra, e começaram a acusá-lo, dizendo: achamos este homem pervertendo a nossa nação, proibindo dar tributo a César e dizendo ser ele mesmo o Cristo, rei. Pilatos, pois, perguntou-lhe: és tu rei dos judeus? E respondeu Jesus: é como dizes. É tu que está falando isso, no caso, né? Então disse Pilatos aos principais dos sacerdotes e às multidões: não acho culpa alguma neste homem. Muitas das vezes questionamos a Deus algo que já sabemos. Muitas das vezes nós temos isso no coração de questionar a Deus de algo que nós já sabemos. Qual será o fim? Como vai acontecer? Nós já temos a ideia do que é. Pilatos, quando chegou para Jesus, ele teve o silêncio de Jesus e só teve essas palavrinhas de Jesus: tu sabes, tu está dizendo isso. Porque ele sabia, porque ele queria questionar o mestre por algo que ele já sabia. Nós não somos diferentes. Muitas das vezes nós questionamos a Cristo, nós paramos tempos orando por uma situação, nós paramos tempo, ficamos tempo, vamos dizer, né, assim, com campanha de oração, dias e mais dias por oração, por algo que nós já sabemos o que é, qual é o fim disso daí. Então, às vezes queremos uma resposta de Jesus e Jesus vai responder assim: tu sabes. Tu sabes o que fazer. Digamos assim, Jesus respondeu para Pilatos: tu dizes isso. Para a gente ele fala: tu já sabe o que eu vou dizer. Tu já está sabendo o que eu vou falar. E é lógico que temos o silêncio de Deus como resposta. Quando nós já sabemos de algo que nós questionamos a Jesus, é lógico que nós teremos o silêncio de Deus como resposta. E o silêncio de Deus machuca,
Dói, imagine comigo, a dor que Elias sentiu durante o silêncio de Deus. Mas, se é algo, diferentemente de Elias, se é algo que nós já sabemos, nós vamos ter o silêncio de Jesus como resposta. Então, temos que ficar ligados. Temos que estar ligados para as questões do Mestre, porque vai haver ocasiões que nós vamos perguntar o que nós já sabemos, e o que nós vamos ter como resposta é o silêncio de Jesus. Pode ser até que Ele te responda depois, não no seu tempo, na hora dele. Nós não podemos tratar Jesus como nosso servo. Jesus é nosso Senhor. Jesus não deve ser tratado como servo. E eu me pego vendo muitas pessoas tratando Jesus como se Jesus fosse servo dele, fosse servo dela. Jesus não é, Jesus é Senhor. Vamos deixar a nossa ficha cair. Jesus é Senhor da nossa alma. Jesus é o nosso pastor. Jesus é o dono da nossa vida. Por isso, Ele vai se manter em silêncio. É quase certo Ele deixar a resposta para nós mesmos. É bem certo Ele deixar a resposta do que já sabemos para nós mesmos responder, como fez Pilatos. Pilatos foi lá e lavou as mãos, porque ele sabia. Ele estava mentindo ou omitindo uma situação, porque ele queria ouvir algo de Jesus. Não omita o que você já sabe que o Mestre vai te responder. Você já sabe, você tem conexão com o Mestre. Você já sabe se é sim ou se é não que o Mestre vai responder para você. O silêncio de Jesus pode até nos agonizar. Ele só está em silêncio para a nossa defesa. O silêncio de Jesus, ele pode até nos agonizar, mas ele só está em silêncio para a nossa defesa. Jesus, diante de Pilatos, não tentou se defender e nem omitiu nada. Jesus, diante de Pilatos, nem tentou se defender e nem omitiu nada. Tudo para a nossa defesa. Às vezes o silêncio de Jesus é para defender a gente mesmo. O próprio silêncio dele já está causando uma defesa, já está entrando com a providência de nossa defesa. Por ele ser juiz, por ele ser Senhor, por ele ser dono da nossa vida, por ele ser dono da nossa alma. Em Isaías 53:7 diz assim: ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro que é levado ao matadouro, e como a ovelha que é muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a boca. Gente, Jesus estava a caminho do Calvário. Já tinha sido profetizado pelo profeta Isaías que ele se manteria em silêncio por nossa causa. Jesus estava a caminho do Calvário. E Isaías tinha profetizado tudo o que ia acontecer com o Mestre. E não ia adiantar ninguém fazer nada, porque já tinha sido profetizado por parte de Isaías que ele ia ficar com seus lábios selados. Ele não ia abrir a sua boca. E esse silêncio de Jesus era a nossa defesa. Porque Jesus estava a caminho de receber o pecado, a desgraça e a cura para nossos pecados e a cura para tudo que existe em nossa vida. Jesus estava a caminho, ele não podia abrir a boca, ele tinha que ficar quieto, ele tinha que ficar em silêncio. Nenhum ser humano consegue viver uma situação terrível como a de Cristo e se manter em silêncio.
Eu não estava lá junto com Elias, mas imagina como Elias ficou. Elias ficou desesperado, ao contrário de Jesus. Jesus foi passado pelo fogo, pelo vento, pelo terremoto e se manteve em silêncio ali. Quantas questões terríveis foram levantadas contra nosso Mestre, mas ele se manteve em silêncio para a nossa defesa. Jesus está em silêncio na minha vida, para depois nos defender. Não devemos nunca esquecer que hoje Jesus nos serve, mas Ele é Senhor. Jesus nunca vai deixar de ser Senhor sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre a nossa vida. É bem verdade que Ele nos serve, e a qualidade de quem serve é ser escravo, é ser servo. Mas Ele é Senhor, nunca vamos esquecer disso daí. Então, gente, sendo Jesus o Senhor de nossa vida, vamos aguardar nele, vamos esperar em Deus, vamos esperar que o fogo, a tempestade, estou falando fora da ordem, tá? Que é o contrário. Era o terremoto, era o vento, né? Primeiro, a tempestade terrível, depois esses fenômenos da natureza, né? Depois o terremoto e depois o fogo. E depois a voz suave do anjo. Acredite que por mais que as pessoas te julguem, por você não ser uma pessoa paciente pela situação que você esteja vivendo no momento. Acredite, não só você, como eu já passei por situações muito difíceis na minha vida e parece que o que eu via da parte de Deus era o silêncio. É muito terrível, sabe por causa de quê? A nossa fé, ela bloqueia, ela trava todo o nosso interior. Ela é apagada, a nossa fé ela é travada pela nossa descrença, digamos assim, justamente pelo que está acontecendo e a gente achar que Deus não está tomando caso do nosso problema. Deus não está ligando para o nosso problema. E a gente acha que por Deus estar em silêncio, Ele não está cuidando da gente. Ele está cuidando. Mas fique em silêncio você também. Aguarda. É difícil, é muito difícil. Mas o Senhor vai trazer o remédio na medida certa para você. Que coisa linda, gente. Depois de um vendaval, de um temporal, muito barulho, sabe? Eu querendo ouvir a voz de Deus no barulho. Depois vem o terremoto, estremece, me joga no chão, me tortura. E depois vem aquele fogo para destruir tudo aquilo que foi feito por mim, aquilo que eu construí. E depois de tudo isso, vem a voz suave de Deus. Deus fala, agora vem para fora. E agora vem a voz suave de um anjo e fala com Elias. Jesus, ele só vai tomar a atitude dele como Deus quando ele se levantar. Enquanto Jesus respeita o nosso Mestre, enquanto ele estiver escrevendo no chão, enquanto ele estiver abaixado, ele está deixando que aqueles acusadores reflitam o que fizeram também, para depois se levantar. Olha, quando Jesus se levanta, tudo cai por terra. Tudo cai, porque Jesus entrou com a tua providência. E eu creio que Jesus está com a providência para a sua vida. O silêncio de Jesus na sua vida não vai demorar todo o tempo, não vai demorar mais do que já tem demorado. Está prestes o momento de Jesus se levantar e de um anjo falar contigo e dizer para você, vai, você está livre. Que Deus possa nos abençoar e que possamos ser mais servos
diante desse imenso silêncio de Jesus. Mas não vamos deixar de acreditar que Ele tem algo preparado para a gente. Depois, no momento dele, quando Ele se levantar, Ele tem preparado a resposta que vai aliviar a minha alma e a tua alma. Que Deus nos abençoe.